Eu quero falar sobre civilização antiga. Como assim? E o Ratanabara lá, o Rataracaras? Eu fiz até um vídeo sobre o Ratanabá, mas eu não acredito... Tá, vamos por partes. Eles falaram que tem a mesma galera do ET Bilu, não sei se... Eu amo o ET Bilu. Buscando conhecimento. O ET Bilu foi uma coisa da Record, Bandeirantes, posso estar falando errado a emissora. Record, com certeza. Isso daí é cara de Record. Uma dessas que criou um ET fictício que ficava no meio do mato, no qual era uma pessoa, claramente uma pessoa, e ele ficava sem essa não vou chamar de seita, porém eu não acho que é bem esse nome. Mas essa galera aí do ET Bilu ficava, não, a gente tem um contato com o ET, e o ET fala com a gente e tal. E aí levaram a Record pra filmar. Record, acredito. Alguma emissora. Uma dessas emissoras. E começaram a filmar ele ficava, busquem conhecimento, ficava falando, e no final era uma pessoa. Entendeu? E Ridículo. Deve ser muito Se eu te mostrar, você vai falar, não, um negócio gente, ridículo. Não, tipo, não. Põe Quem aí, que Evaldinho, o ET acreditou Bilu. nisso aqui? Tipo, quem foi a pessoa que disse que isso aqui era um ET? Sabe? Me liga. Que cidade que é? Você falou? No seu... O Busca e Conhecimento, eu não lembro agora. A Ratanabá, eles falaram que era na Amazônia. Foram essa mesma galera desse ET que falou que tinha civilização de Ratanabá. Aquele negócio ali atrás das árvores? É o Busca e Conhecimento. Urandira aqui, ó. Gente, Adorei. Às pelo amor de 5 horas. Olha isso. Ali o cara Uma parecia notícia às pessoa, 5 horas. cabelão. Adoro. Por onde anda Urandira, o criador do extraterrestre fake? Às 5 horas? Às 5 horas. Ó, essa Dáquila é a mesma que do ET Bilu. Essa não é seita, não sei, enfim, não sei como chamar. Aí, é a Record. mesma que falou da Ratanabá. Que falam que é uma cidade perdida na Amazônia, só que era uma cidade completa na Amazônia. E que existe essa cidade, que ela é muito mais evoluída, que tal. E eles sobrevoaram ali, porque tem umas marcações. E eles falam dessa cidade. Eu acredito nessa forma? Não. Mas eu acredito que a gente não sabe todas as civilizações que a gente já teve aqui no sim. Brasil. Sim. E aí a gente tem um negócio que eu até tava contando pra eles, que era sobre o caminho de Piabiru. Porque o caminho de Piabiru é um caminho que ele é pré-cambralino e ele, quando os colonos chegaram no Brasil, os índios, eles transitavam por esses caminhos. Eles transitavam por esses caminhos. E esse caminho, ele liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Mas o principal deles ligava Santa Catarina a Cusco, no Peru. E aí, quando eles foram conversar com os índios, quem que fez o caminho? Eles falaram que era o deus Sumé. Em nenhum momento foi atribuído a alguma civilização, não. Era algum deus que fez e que quando eles chegaram ali, já existia o caminho, que não foram eles. E o caminho, ele tinha algumas ramificações. Então, ele tinha o principal, que ele ligava Cusco ali a Santa Catarina e tal, e ele tinha ramificações que começavam em São Paulo. Dizem que a Avenida Butantã de São Paulo era um antigo caminho de Piabiru. Caraca! Ixi, já andei lá. E tem... Então, mano... Cara, tem lugares no Brasil que ainda tem. Eu tenho uma seguidora que ela fala assim, cara, aqui na minha cidade tem sim o caminho de Piabiru, ele não foi extinto 100%. Falei, se você um dia for, né, ela falou que fica meio que no meio do mato. Falei, se você for, manda uma foto pra mim. Ela, lógico, eu não sou no meio do mato. Só que o que aconteceu? A hora que eles fizeram esse caminho... Como é que é o nome? Caminho de Piabiru. A hora que eles fizeram, na hora que chegaram nesse caminho... aliás, foi assim que a galera descobriu os Incas. Porque o que aconteceu? Quando passou... Como era o nome dele? Eu sempre esqueço o nome. Foi não sei se ele é português ou espanhol, posso estar errado nesse ponto. Ele chegou, o navio dele naufragou em Santa Catarina, ele ficou amigo dos índios carijós e ele começou a morar ali. E aí amigo, né, porque os índios carijós eram mais amistosos, enfim, ele conseguiu ficar ali. E aí os índios carijós falavam sobre um deus branco que ficava numa montanha cheia de ouro, que era uma galera que andava cheia de ouro e minério e tal, né. E aí o cara cresceu o olho, falou, bom... Onde é esse negócio? Quero descobrir. E aí ele montou uma galera... Como é o nome dele? Gente, eu não acredito que esqueci o nome dele. Quer que a gente pesquise aí? Eu quero. Porque... É o que mesmo? É o cara que ele fez a primeira travessia. Ele foi a primeira pessoa a chegar na montanha Potosí. E ele descobriu os
Ele, inclusive, no Paraguai, o pessoal estuda história, porque atribuem a descoberta do Paraguai a ele. Porque ele começou pelo Brasil, entrou um pouco no Paraguai e subiu. Mas isso aí é aquela estrada que você falou. Pelos caminhos de Piabiru. Caminhos disso. Aí ele chegou ali na Montanha Potosí, perto do Império Inca. Pegou Da hora, o ouro, cara. voltou, desceu, morreu no Paraguai, porque encontrou índios canibais. Morreu. Quem sobrou conseguiu voltar e passar a informação pra frente. O que aconteceu? A hora que chegou isso na Europa, o pessoal ficou desesperado. Todo mundo queria ir saber onde era o Império Inca. Então, eles começaram a tentar invadir por tudo quanto era lado, até que um cara conseguiu dar a volta e entrar. Entrar. Foi por causa dele. E aí que destruíram o Império Inca. É surreal. Muito surreal, esses caminhos que existiam no Brasil que a gente não aprende na escola, a gente não estuda sobre eles e a gente sabe muito pouco. É. Foi isso. Meu, eu fiquei chocada. Parece que eu falar todo podcast isso. A Stephanie até já O quê? decorou. Sobre Ouro Preto. Eu fui viajar pra Ouro Preto com a minha mãe. Um guia turístico maravilhoso. O que ajudou a escrever o livro Escravidão. Não é o... Como é o nome do cara? Vou procurar esse Enfim, ele não é o principal que escreveu, mas ele ajudou a escrever. E ele falando as coisas, falando tudo. E eu fiquei tipo, mano... Como assim? Parece que eu não aprendi nada na escola. Parece que eu não estudei. A gente não aprendeu nada na escola. É surreal, a gente não aprendeu nada. Lembrei o nome do cara, é Aleixo Garcia. Esse português / espanhol que fez começou essa canibal. confusão. Mas a gente não aprendeu nada na escola. Eu falo muito isso pro meu marido, porque quando eu fui escrever o livro, eu comecei a ler de novo a história do Brasil, porque, né, a gente aprende durante um tempo, mas passa. Memória vai. E aí eu comecei a ler, eu falei, eu não aprendi isso aqui. Aí eu comecei a ir para uns outros livros meio B. Eu falei, mas isso eu não sabia. E aí eu ia falando, ele, não, eu também não aprendi. E o meu marido tem uma memória muito boa. Ele, não, eu nunca ouvi falar. Quem que é esse Aleixo Garcia? Eu falei, amor, é o cara que fez dele. Que caminho de Piabiru, o que é esse negócio? Eu falei, como assim? Aí a irmã dele é professora. A hora que eu contei, ela falou, não é possível que existe isso aí. Eu falei, te juro por Deus. Caraca. Meu, é surreal. E aí... Assim, o caminho de Piabiru é uma coisa que até hoje, né, a gente não sabe direito. E eu falava muito pro amigo, eu falei, eu queria Já muito... no Google aí, pra gente ver o que aparece? Tem um pouco do mapa dele. Piabiru. Piabiru. Tem um pouco do mapa dele, ó, tá vendo? Aí tem um mapa abaixo, mas tá vendo esse aqui, ó, que liga São Paulo, Santa Catarina até Peru, em Cusco? A quarta foto da primeira linha. É, ó, tem isso. Não, essa aí. Essa aí. Ó. Só aí ele liga, ó, e é o caminho do Aleixo. Que ele veio por baixo, na verdade ele veio por Santa Catarina, ali pelo verde, entrou no vermelho e foi indo Isso é até o quê? chegar. É tipo aquilo ali? É tipo um aquilo caminhozinho ali, é um assim? caminhozinho, é uma trilhazinha que já existia. Tipo, não é subterrâneo, que o que eu imagino pra mim vem na minha cabeça um bagulho subterrâneo. Era como se fosse um pedaço da mata aberta, com entendi. um caminho Uma de trilha. 1,40 m, uma trilha. Que já existia e andava Mano pelo Brasil do céu. inteiro. O principal é esse caminho. Clica aí numa dessas imagens aí do... É de Cusco pra São que é a imagem Paulo, real. e também É a a parte imagem do de mato, Santa do mato. Catarina. Mas ele tinha muita ramificação. Inclusive, reza a lenda, eu não vou afirmar porque eu li meio que em coisas aleatórias, que a gente foi colonizado muito fácil. Eles começaram a entrar pelo Brasil muito fácil porque eles usavam os caminhos. Os caminhos. É óbvio, né? É, porque você vai andar no meio do mato sem nada? E agora... ver um caminho, onde vai dar esse negócio que eu não sei? E agora fez um negócio muito mais sentido, porque você já foi pra São Tomé das Letras? Ainda não, é minha viagem do céu. Meu, vamos combinar de ir, é maravilhoso. Eu já fui com o Fabinho, quero ir de Eu nunca novo. fui, eu acho. Vamos lá, gente, é barato, é incrível. Tem até vídeo sobre São Tomé das Letras Tem aqui no até canal. no canal Modo Avião. E lá tem uma lenda do Chico Taquara. A lenda do Chico Taquara é que ele era um curandeiro que morava lá. Só que ele vivia numa gruta. E existia essa lenda de que essa gruta, ele entrava nessa gruta e andava e saía lá em Machu Picchu. Ou seja, Entendeu? Gente. é um caminho. Entendeu? Como é que é o nome mesmo? Piabiru? Piabiru. Caminho Piabiru. Mano, toda vez que eu sair, eu vou, ó. Isso aqui. É Piabiru. E, ó, existe. Pior que tem. Acho que na Fazenda Ipanema, em Sorocaba, tem um pouco do vestígio. Dizem que na Pedra da Gávea tinha também. Onde Eu já mais? deve ter andado em algum lugar desse, não Cara, sei. tem avenidas. E avenidas grandes que viraram. Que viraram. Sabe? Aí é que tá. Por que a gente não aprende isso na escola, né? Então, Mas tem registro disso e estudo? Tem gente que estuda e que vai Engraçado, né? atrás Porque e tal. é uma Só que- boa pergunta. Por que a gente não aprende isso na Que é o escola? lado B, né? É. Porque pra eles é muito mais interessante falar como a gente foi colonizado, que chegaram os... A gente aprende história de Portugal, a gente aprende história deles, mas a nossa
Eu acho que nem sabem